que Deus me der um sopro de vida, a gente trabalha para ele e para meus irmãos. Ou a gente só está feliz quando vê os outros felizes, né? Pela ladeira da Conceição, pelas ruas do Pelourinho, pela Baixa do Sapateiro, pelas escadarias do Bonfim, incansável, ela andava por toda Salvador com seu corpo franzino e sua alma de santa. Em toda parte que ia, suas mãos eram beijadas e seu nome pronunciado com profundo carinho. Irmã Dulce, chamada pelos baianos simplesmente de mãe, virava e revirava a centenária cidade em busca de pobres com quem pudesse repartir suas riquezas, o amor e a solidariedade. Acolhendo meninos esquecidos pela sociedade, doentes largados à própria dor e velhos abandonados à sua solitária memória, ela ganhou, sobretudo, a veneração dos brasileiros. Mas quem foi essa freirinha humilde que batia de porta em porta pedindo ajuda para seus filhos, que eram muitos? A saúde frágil não a impediu de criar um orfanato, um asilo e um hospital, que dependiam dela enquanto viva e continuam dependendo dela depois de morta. Ainda hoje, as instituições criadas por Irmã Dulce atendem a 4.000 pessoas por dia. O Arquivo-N não sabe se vai contar a história de um anjo, de uma fada ou apenas de um ser humano que por mais de meio século se disfarçou num hábito de freira para operar diariamente o milagre de salvar pessoas da miséria. Irmã Dulce nasceu no dia 26 de maio e este mês completaria 90 anos. Queres dedicar toda a tua vida a Deus? Sim. Eu, Irmã Dulce, faço voto e prometo a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, Padre, viver para sempre em castidade, obediência e pobreza, observando as regras da Ordem Terceira Regular de São Francisco e as constituições da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, da Mãe de Deus. Ainda criança, ela já distribuía alimentos e roupas na casa dos pais, pedia à vizinhança que ajudasse doando alimentos, roupas. E aos 13 anos, quando ela foi visitar bairros pobres com as tias, ela ficou impressionada e pediu ao pai que gostaria de ingressar num convento e se dedicar às pessoas mais carentes. As pessoas já sabiam que ela era, posso dizer, uma pessoa enviada de Deus, um instrumento de Deus, e as pessoas já que recorriam muito a ela. Pequenina em altura, frágil na aparência, com um fiapo de voz, essa freirinha baiana era, na dura realidade das ruas de Salvador, uma mulher forte, que não fugia da chuva, sol ou cansaço para acudir os necessitados, recolher os mendigos e tratar os doentes. Sem se deter diante das dificuldades, ela cumpria um objetivo obsessivo: salvar vidas humanas de quem estava por um fio de esperança. Ela era um gigante, né? Uma pessoa de 1,5 m que parecia ter 3 metros de altura. Sempre doente por conta de problemas pulmonares, a medicina não explicava como é que ela conseguia se levantar do leito e ainda mais levar a vida, né, o dia inteiro trabalhando. Então é aí que a gente vê, né, na vida de Irmã Dulce o dedo de Deus fazendo dela um grande instrumento para a sua obra. Aqui é um milagre da providência divina, a gente vê o dedo de Deus aqui dentro. Mas por quê? Porque
E a gente recebe Deus na pessoa do pobre. Tendo Maria Rita por nome de batismo, Irmã Dulce era o nome de religiosa. Naquela época, quando a jovem entrava para o convento, trocava o nome. E, no caso, eles fizeram uma homenagem à mãe dela, já falecida, Dona Dulce. Ela foi criada no Campo da Pólvora, em Salvador, e assistia às missas na igreja de Santana. Quando menina, adorava futebol. Eu ia todo domingo para a graça, para futebol, com meu pai. Era, faltava 5 vezes em falar, rouca de gritar. Meu preferido era Popó, era um escuro com as pernas assim. Se ele fosse vivo hoje, acho que ele era Pelé, era danado na bola. É mesmo? Qual é a equipe que ele jogava? Ipiranga, eu era do Ipiranga. Eu era fã do Ipiranga. Mas quando eu comecei a visitar os doentes, acabou o futebol, acabou tudo. Maria Rita tinha 13 anos quando trocou as brincadeiras e futebol, grande paixão da menina, pelos pobres. Hoje, com 76 anos, ela está doente e raramente sai do quarto. Com apenas 35% da capacidade respiratória, ela dorme só 2 horas por dia e sempre sentada. Essa freira, que parece pequena e frágil, ficou conhecida na Bahia na década de 40 pela ousadia. Sem dinheiro, Irmã Dulce recolhia os doentes nas ruas de Salvador e os levava para onde fosse possível. Um dos primeiros lugares que ela usou para recolher esses doentes foram aquelas arcadas da Colina Sagrada do Bonfim. Ela e os doentes foram expulsos daqui pelo prefeito com a justificativa de que estavam atrapalhando o turismo. Dessa época, a Irmã Dulce guarda lembranças de uma vida difícil. Primeiro, onde eu estava as crianças, num barraco de madeira, aqui junto era a cozinha. E os ratos e as crianças. Quando foi um dia, eu fui na saúde municipal pedir isca para matar o rato. Eles disseram que não tinha. Eu levei um lençol todo sujo de sangue para eles verem, tinha ruído 5. Será que não tinha aí? E o que aconteceu que eu não tinha mais dinheiro. Aí eu fiquei, me encostei na parede onde era a antiga Escola de Belas Artes. Era ali. Aí me encostei na parede e comecei a chorar. Aí passou um amigo meu, disse, o que é que tem? Disse que eu não arranjei a isca e não tenho dinheiro para voltar. Aí ele me deu 5 mil reais, era muito dinheiro, né? Aí eu voltei. Irmã Dulce tem um papel fundamental na história da Bahia. A gente não pode esquecer que na década de 30, numa sociedade patriarcal, Irmã Dulce, como mulher, como religiosa, vai romper com todos os paradigmas e começa a ir à rua. Ela não se contenta em somente ser a religiosa que dá atendimento espiritual. Ela põe em prática a verdade evangélica. A oração sem obra é morta. Era aqui que Irmã Dulce trazia os doentes, mas agora está muito diferente. Aqui eram arcadas abertas, só tinha colchões no chão, mas com 15 dias o padre pediu a ela que se retirasse. Tirasse o povo daqui. O pessoal, os pobres daqui, porque ficava muito feio. Aqui debaixo da igreja Senhor do Bonfim, uma igreja que recebia tanto turista, como é que Irmã Dulce fazia uma coisa dessa? Ela disse, mas padre, eu não tenho para onde levar meus doentes. Mas Irmã Dulce, eu não posso consentir. Foi daí que ela saiu com seus doentes, eles mesmo carregando sua esteirinha, seus colchões, e foram para o mercado do peixe. Irmã Dulce também foi expulsa do mercado dos peixes, mas não desanimou. Levando todos os seus doentes, ela foi parar no Largo de Roma, junto do convento das Irmãs Imaculadas. Quando foi jogada para fora do mercado do peixe, não sabia onde botar os doentes dela. Então ela foi à superior e perguntou, irmã, a senhora quer me dar aquele galinheiro para eu botar meus doentes? Ela disse, mas Irmã Dulce, num galinheiro você vai botar doente? E as galinhas? Ela disse, não se incomode não que eu dou o jeito. Botaram esteira pelo chão, recolheu, botou os doentes todos para dormir, depois chamou a superiora. Irmã superiora, vinha ver meu novo hospital. A irmã ficou boba, disse, e minhas galinhas? Já está na barriga dos pobres. Foi sempre uma pessoa revolucionária, que estava sempre à frente do seu tempo, né? Então, nessa época não tinha movimentos operários, o operário não tinha nenhum tipo de assistência.
Quando não se falava ainda em defesa dos interesses, dos direitos dos trabalhadores, Irmã Dulce luta pela criação do primeiro instituto, primeiro espaço de acolhimento dos operários. Cria o Círculo Operário. Na década de 50, Irmã Dulce começa a desenvolver uma série de ações. Por exemplo, Irmã Dulce cria, no dia 16 de abril de 1950, o SAC, Serviço de Alimentação do Comerciário. Hoje se fala em bandejão, se fala em restaurante popular, mas ela já fazia isso. Então, a história de Irmã Dulce se confunde com a história da Bahia. Eu diria até com o Brasil, porque o exemplo dela já transcende desde essa época. O trabalho de Irmã Dulce começou a crescer quando ela descobriu a miserável região de Alagados. Ali vivia a população mais pobre de Salvador. Naquela época, a religiosa estava com apenas 18 anos e por 2 vezes quase morreu. Caiu na água e foi socorrida por moradores. É horrível. Urubus por toda parte. Não sei como aquele povo vivia. Era horrível, horrível. Ainda tem lugares ruins, como na Sul-Humana, quando chove, eu fico pensando, meu Deus, essa ventania, aquelas casas devem sacudir, né? Aquilo horrível ali. As crianças às vezes caem. Nessas casas que mal se sustentam, ela distribuiu solidariedade, comida, alguns remédios. Alagados parece não ter cura, mas toda essa gente que vive suspensa tem esperança de que a mensagem de Irmã Dulce continue viva por aqui e traga com ela saúde para Alagados, para que essas palafitas deixem um dia de ser assim, quase uma dor na paisagem. Tum, 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 quem é pode entrar. Tum, 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 quem é pode entrar. O senhor pintou a sua casa, eu vou pintar. Seu pintor, por favor, pode entrar. Foi por causa dos meninos que ela andou nesse caminho. Foi recolhendo os pequenos, os curiosos, os mais tristes, os serenos, os mais atrevidos, os mal comportados. As obras sociais de Irmã Dulce atendem a toda a população carente, população de rua, idosos, portadores de deficiência, pacientes sociais, pessoas que nasceram com deformações crâniofaciais, meninos, crianças em risco social, enfim, toda a camada da sociedade excluída que precisa de assistência médico-social e de educação de qualidade. Eles são 220. Não têm aonde ir, a não ser para o passado. São solitários, carregados de memória. Moram todos juntos numa ala do hospital de Irmã Dulce. Foi a mãe que eu encontrei, que não tem mãe, não tem ninguém no mundo. Marcelo também não tem ninguém. Tem 6 anos e mora no hospital desde que nasceu. O destino de todas essas crianças excepcionais é viver aqui, entregues à repetição incansável dos seus gestos. Mécio tem 17 anos. Foi abandonado na rua quando era pequeno e recolhido por Irmã Dulce. Ele não anda, praticamente não fala, mas aprendeu a pronunciar algumas palavras fundamentais. O que a Irmã Dulce é a sua? Filho querido. Então, eu digo a ele sempre que a mãe deles quer muito bem a ele, mas eu não quero menos do que ela. Acho que queremos igual. E minha felicidade é vê-los bem na vida. Mesmo que ele dissesse um dia mais tarde, eu não conheço Irmã Dulce, não me incomodaria, sabendo que eles estão felizes, que eles estão independentes, que eles estão bem estabelecidos na vida, têm um futuro bom, certo. Mesmo com a saúde precária, ela desafiava o impossível para cumprir sua missão de fé. Vivia com um mínimo de ar. Um efizema pulmonar tirou sua capacidade de respiração, mas nada disso a impedia de lutar. Esperava passar as crises mais agudas para continuar o trabalho como se nada tivesse acontecido. Irmã Dulce tinha 1,50 m de altura, chegou a pesar 38 quilos, 39 quilos, só tinha 30% da capacidade pulmonar, ou seja, 70% era comprometida, e assim era uma mulher de uma força, de um vigor que impressionava a todos. Do ponto de vista físico, não há explicação, só a explicação do ponto de vista metafísico. Eu, sinceramente, acredito que Irmã Dulce seja um ser superior. Ela tem alguma energia superior que mantém ela viva, que dá toda essa vitalidade a ela, toda essa desenvoltura, todo esse amor, toda essa compreensão. Apesar de todos esses problemas de saúde, Irmã Dulce, onde é que a senhora encontra tanta força para dar continuidade a essa luta? Em Deus e na oração.
A gente tendo fé, é uma questão de fé. Se a gente tem fé, a gente consegue tudo. Irmã Dulce, no meu entender, constitui um duplo milagre. O milagre da vida dela, do trabalho dela. Agora mesmo, acabo de telefonar para ela, ela me confessou que passou a noite inteirinha em claro, mas já estava trabalhando com colaboradores, com papéis, com contas, etc. Então a pessoa dela, a vida dela mesmo já é um milagre que uma mulher doente, frágil, como ela é, consiga fazer esse grande trabalho. Olha, vem cá, o amor de Deus nos mandou amar o próximo a si mesmo. Mas como assim mesmo grifado. Não como assim mesmo que dá uma esmola, dá um pão, um café. Como assim mesmo a gente quer mais do que isso. Quer amor, quer cuidar do carinho. Então, eu passo na rua, vejo doente lá jogado. Eu dou um pão, dou um café, eu vou adiante. Existem relatos, inclusive, de pessoas contemporâneas que diziam que a impressão que eles tinham é que Irmã Dulce crescia quando ela estava diante de uma dificuldade. Então, eu acho que, acima de tudo, foi um ser humano, foi uma pessoa que Deus colocou na Terra para interferir, para alterar a vida das pessoas e, acima de tudo, fazer com que aquelas pessoas que não tivessem compromisso com as questões sociais, com a responsabilidade social, pudessem repensar a sua vida. O pessoal diz, Irmã Dulce pede muito. Mas pede muito por quê? É o lugar que tem maior número de doentes. 970 doentes. Enquanto os hospitais estão parando, estão sem internar os doentes, sem dar medicação, enquanto as instituições estão atravessando essa crise, aqui não para nada e a gente está construindo, sempre construindo. Em 1988, Irmã Dulce foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, um prêmio almejado pelos grandes altruístas. O troféu não veio, mas ela não ligou. O que lhe dava um grande orgulho era assistir aos seus doentes se recuperando, o hospital atendendo sem discriminação, as pessoas sorrindo por uma graça recebida. Esse era o maior trunfo. Foi uma surpresa, num primeiro momento ela ficou assustada, que isso, eu não mereço, eu faço para Deus, não faço para os homens, mas foi preciso mostrar a ela que o prêmio vinha atrelado a uma doação financeira e que essa doação poderia ampliar o trabalho dela, ajudar mais pessoas, e aí ela acabou rezando para que isso acontecesse, mas eu acho que se o prêmio não veio, pelo menos ela conseguiu se tornar mais conhecida internacionalmente, com o apoio inclusive da Rainha Silvia. Eu não tenho, graças a Deus, nenhum sentimento de vaidade, nada, porque seria até um contrassenso de minha parte, porque se eu sei que é Deus que faz tudo. Irmã Dulce ainda não é santa oficial da igreja, mas está santificada pela crença popular. Os papéis que deram início ao processo de beatificação já estão no Vaticano. E lá estão os registros dos milagres comprovados. E são muitos. O maior deles, provado pela história, é sua própria obra, construída sem dinheiro público, apenas com doações de quem acreditava e acredita no poder desta freirinha em resgatar o ser humano de sua condição miserável. Uma obra que continua de pé, apesar de todas as incertezas e dificuldades, ajudando os pobres de todas as idades a readquirirem o patrimônio que ninguém pode lhes tirar. A dignidade de filhos de Deus. E, por que não, de Irmã Dulce. Irmã Dulce. A mulher franzina de corpo e forte de espírito, Irmã Dulce, mãe incomparável dos mais desvalidos e dos mais abandonados da Bahia. Haviam quase 500 mil pessoas nessa missa, e no momento em que ela foi chamada a subir até o altar, o povo gritava o nome dela, chegou a criar uma brincadeira dizendo: Irmã Dulce está ofuscando a visita do Papa.
já muito debilitada. A gente não sabia como ela ia reagir ao ver o Papa, né? Poderia ser os instantes finais da sua vida, mas ela demonstrou uma alegria imensa, apesar de todo o sofrimento que ela estava vivendo, e foi uma emoção para todos nós que presenciamos aquele momento. Eu acho que ela é um exemplo. É um exemplo para a Igreja Católica e para todos nós.